À medida em que se desdobram as conversas sigilosas entre os integrantes da ABIN paralela, fica cada vez mais evidente o intuito de Bolsonaro e seus aliados de atacar as instituições democráticas. Mais ressaltadamente, os ministros do STF. Veja agora, neste vídeo, as conversas entre os investigados para tentar, abre aspas, dar um tiro na cabeça de Alexandre de Moraes, bem como sentar o pau em um assessor do então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Fique conosco até o final e confira esses e outros detalhes revelados nesta quinta-feira sobre o escândalo da espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Em investigações sobre a ABIN paralela, a Polícia Federal revelou que membros desse grupo discutiram a possibilidade de um atentado contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em mensagens interceptadas, os investigados mencionaram a ideia de dar um tiro na cabeça de Moraes. Durante uma conversa registrada em agosto de 2021 entre dois detidos hoje, Marcelo Araújo Bormevé e Giancarlo Gomes Rodrigues, um deles comentou que aquele indivíduo careca merece uma punição adicional. O outro respondeu com a sugestão de apenas um fuzil de 7,62. Em seguida, um dos interlocutores acrescentou headshot para enfatizar o objetivo de um tiro na cabeça. Um dos alvos da Polícia Federal, preso nesta quinta-feira por envolvimento na ABIN paralela, instruiu seu subordinado a mandar bala e sentar o pau em um assessor do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A fala é do policial federal Marcelo Bormevé, que atuou na divisão clandestina de espionagem da ABIN sob o comando do então diretor da agência, Alexandre Ramagem. De acordo com o relatório da PF, o diálogo ocorreu em 2021, quando Barroso era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o ministro preside o Supremo Tribunal Federal. Na conversa por WhatsApp, Marcelo afirma o seguinte: estou assistindo o Kim Payen de hoje. Ele disse que o assessor do Barroso já é investigado. Temos que sentar o pau nesse assessor. Manda bala, complementa Bormevé. Integrantes da ABIN paralela, criada durante o governo Bolsonaro, atuaram para desacreditar as urnas eletrônicas, revelaram as investigações da Polícia Federal. Segundo o relatório da PF, a estrutura de espionagem ilegal no órgão de inteligência ligado ao GSI se utilizava de dados sigilosos para espalhar desinformação sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Ainda de acordo com as investigações, desacreditar nas urnas eletrônicas era uma espécie de mantra reiterado nas ações de desinteligência do grupo clandestino ligado ao ex-presidente. As apurações que se tornaram públicas na tarde desta quinta-feira também dão conta de que o então diretor da ABIN, o agora deputado federal Alexandre Ramagem, tinha domínio do fato e das medidas tomadas na ABIN paralela. Em meio aos desdobramentos do escândalo da ABIN paralela, o líder do governo Randolph Rodrigues afirmou em coletiva nesta quinta-feira que existia uma sintonia fina entre o gabinete do ódio e as espionagens ilegais durante o governo Bolsonaro, sobretudo para minar a CPI da Covid. Como reiterou Randolph, as investigações indicam que ambos os grupos trabalharam juntos na disseminação de desinformação e em estratégias para desacreditar a comissão parlamentar que investigava a gestão da pandemia no Brasil. Para o senador, esta colaboração é mais um exemplo das atividades ilícitas da ABIN paralela, criada para proteger os interesses do ex-presidente e seus aliados. Como também foi revelado, a Agência Brasileira de Inteligência utilizou sistemas de espionagem paralelos pagos em dólares e euros durante o governo de Jair Bolsonaro. Esses sistemas, conforme dizem os investigadores, foi usado para monitorar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em parecer da Procuradoria-Geral da República obtido pelo jornal O Globo, as autoridades do órgão destacam uma mensagem na qual o militar Giancarlo Gomes Rodrigues, cedido para a ABIN, afirma que usaria sistemas em moedas estrangeiras nas espionagens.
Em resumo, o documento da PGR, que ensejou a operação de hoje da Polícia Federal, ressalta que o software israelense First Mile não era o único programa utilizado nas ações clandestinas da ABIN paralela. Os aplicativos permitiam vigiar o deslocamento dos alvos por meio de geolocalização. Agora, fique com o pronunciamento do líder do senador Randolph Rodrigues ainda nesta quinta-feira, após vir à tona as novas informações sobre o escândalo da ABIN paralela. Como vocês podem ver com a abertura do sigilo das investigações no dia de hoje, pode também perceber que os que monitoraram fracassaram em suas ações de tentar encontrar algo que atentasse contra a reputação da cúpula dirigente da CPI da Covid. Repito, isso só mostra o quanto grave foi o que ocorreu. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. Nós vamos aguardar. De minha parte, não penso em nenhum, embora viesse a ter direito a entrar com ação indenizatória contra a União, de minha parte, não quero dar esse trabalho à União, nem responsabilizar os cofres públicos. De minha parte, eu creio que a opinião também dos demais membros da CPI, dos demais membros da cúpula dirigente da CPI, é que a investigação prossiga, reitero, seja garantido o direito à ampla defesa e contraditório aos investigados, mas, sobretudo, que sejam punidos com o rigor que a democracia exige, pela gravidade dos fatos do que ocorreu. Hoje pela manhã, a Polícia Federal deu cabo de mais uma etapa da operação que investiga a organização de um aparato criminoso de monitoramento durante o governo anterior. As informações que todos vocês já devem ter dão conta que entre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que foram monitoradas, estão autoridades do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado e membros do Parlamento. Entre os monitorados do Parlamento encontram-se aliados, próprios aliados do governo anterior, e, sobretudo, o núcleo dirigente da então CPI da Covid. Essas informações desta operação do dia de hoje da Polícia Federal só confirmam o que nós anteriormente apenas denunciávamos. Durante o período anterior se montou um aparato repressivo com a intenção clara de romper o Estado democrático de direito e que entre gravíssimos crimes cometidos estava a violação da intimidade privada de opositores do governo. Isso também só reafirma que o que tenho dito frequentemente, a eleição do presidente Lula, mais do que a eleição de um candidato em um pleito presidencial, foi um movimento de salvação da democracia brasileira. O fato dos dirigentes da CPI da Covid terem sido monitorados, além de mim, dos colegas senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, só traz também à cena um caráter trágico. Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime. Além disso, as revelações também se revertem agora com a liberação do sigilo das investigações. As revelações que temos revertem de uma gravidade cada vez maior. Existia uma sintonia fina entre a atuação do Gabinete do Ódio
contra os membros da CPI da Covid e a atuação do aparato do Estado brasileiro, do aparato da Agência Brasileira de Inteligência.